Olá, amados, graça e paz, louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, Ele é fiel, Ele cuida de nós. Hoje Ele está nos falando sobre autoridade, né? Nós temos que buscar o revestimento da sua força e do seu poder do alto, revestivos do alto. Buscai a sabedoria do alto, a unção que despedaça todo o jugo, né? Aprendei de mim que sou manso e humilde de coração, e meu fardo, meu jugo é leve, do qual ele que está com poder e autoridade. E aquele que faz a vontade do Pai, ele envia o Espírito em nome de Cristo, do qual nos concede esse poder e autoridade. A autoridade, quando os filhos de Zebedeu discutiam, né, que alguns se assentassem à esquerda, à direita, e ele disse, não compete a ele, né? Ele havia de beber um cálice que ninguém deles podia beber, mas ele disse, após mim, vós podereis beber, né? Todo aquele que persevera, segundo o Espírito de Cristo, está revestido da sua força, do seu poder, persevera segundo a sua sã teologia, né? Da qual esta sabedoria despedaça todo o jugo, destrona as fortalezas, do qual ali naquela cruz ele venceu, né? E cabe, se ele está em nós, nós somos revestidos da sua força e do seu poder e utilizamos para expulsar toda obra infrutífera do diabo, toda vã filosofia que escraviza o povo, ao invés de libertar, né? Ali tanto os profetas na antiga aliança, poucos sinais fizeram, já segundo Cristo, mesmo aqueles profetas que eram inspirados pelo Espírito de Deus, assim como ele disse que lá sobre Elias, né, sobre a viúva, que a religião imaculada é cuidar dos órfãos e das viúvas e não se corromper com o padrão deste mundo, não se amoldar ao sistema deste mundo, né, não se envolver, né, mas perseverar segundo as boas obras que andam juntamente com a fé, jamais utilizar a piedade como fonte de lucro, né? E assim a Bíblia diz que, como Cristo Jesus, o grande profeta da promessa de Deuteronômio 18:18, que ainda se juntasse todos os papiros do Egito, né, e toda a tinta, não seria possível descrevê-los, grandiosos foram os sinais. Quando ali se questiona da autoridade, né, eles questionam a Cristo, e ele disse a eles, né, se vós me respondeis se o batismo de João é do alto ou é da terra, se é do céu ou da terra, eu vos responderei com que autoridade faço esses sinais. Só que eles não souberam, né? Mas Cristo, como o Pai Altíssimo, Deus vivo, disse, se vós me respondeis, eles tramavam, né, no seu intento do coração e da mente. Se nós respondemos que o batismo é do céu, ele dirá, então por que não creres? E se disser que é da terra, eles temiam os homens, porque os homens protegiam os profetas, né? Aqueles que eles mesmos, Jesus faz o lamento profético que diz Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas. Quantas vezes vos quis ajuntar, assim como a galinha ajunta os pintinhos debaixo das suas asas, né? Mas eles não os permitiram, né? Porque Jesus, ele disse, do ventre de mulher, nascido de mulher, João Batista foi o último e o maior, né? Mas aqui quem vos fala é o menor que veio para servir, né? E não para ser servido, e é o maior no reino dos céus, né? Deus é o maior, né? E lhe concedeu o poder e a autoridade. Ele herdou tudo aquilo que ele mesmo criou, porque ele é a palavra, ele disse haja luz e houve luz, houve separação das águas e uma porção de terra seca,
da qual todo homem foi formado do pó e para o pó voltará, né? Assim, quando Deus pedir-lhe o Espírito, ninguém pode reter o seu fôlego de vida, o pneuma, né? Mas aqueles que dormem em Cristo, que quando será a segunda morte, que o último inimigo é o anjo da morte, né? Aquele que estiver ainda que morto, ele dorme em Cristo e ouvirá a sua voz. Assim como Jesus dizia a eles, vós ali na dedicação, né, na festa da dedicação, ele disse, vós não sois das minhas ovelhas, porque as minhas ovelhas ouvem a minha voz, né? E nenhuma delas se perderá, porque o Pai me deu, e o Pai e eu somos um. Ele é o Deus conosco, né? O Emanuel, o sumo sacerdote da ordem de Melquisedeque, do qual o rei de Salém, rei de luz, justiça, trouxe pão e vinho. O maior abençoou da promessa, porque não se achou ninguém maior. Jurou por si mesmo, juramento eterno, que não se arrependeria. E céu e terra passarão, mas suas palavras não hão de passar. Ele cumpre a sua palavra. Aqueles que dizem, mas quem creu em nossa pregação, né? Quem que pregue, né? E ele disse, até mesmo dessa pedra suscitarei filhos de Abraão, ou seja, filhos da fé, para aqueles que insistem em perseverar somente segundo a lei, que não se há o cumprimento. Aquele povo estava cometido a desobedecer todos os mandamentos, porque não se cumpria os pontos. Ele mesmo diz, qual de vós que cumpre o sábado? Ele, na lei deles transgredir o sábado, cumpriu, porque ele foi crucificado e alcançou o Shabat do Senhor, o repouso do Senhor. Já eles desamarravam seus animais no sábado para dar água a eles, e estava cometido desobedecer todos, assim como a entrada triunfal em Jerusalém, do qual eles cruzavam animais em espécie diferente, né? E eles, muitos dos que creram, lançaram a capa velha da lei, né? E alcançaram a graça. Ele mesmo disse a alguns fariseus, daqueles que creram, né? Porque muitos também creram, mas não queriam, porque seriam expulsos da sinagoga, né? Onde tem muitos até hoje, que a Bíblia cita que os que dizem que são judeus e não, são da sinagoga de Satanás. Continuam porque estão escravos, né, daqueles que foram subornados, né? Porque aquele que aceita o suborno, ele se torna escravo daquele que o subornou. Assim como a Bíblia diz, não é de duvidar, pois o próprio anjo, o próprio Satanás se disfarça de anjo de luz, né? Quanto mais os seus conservos. Assim como Jesus, quando disseram que ele expulsava por Beuzebu, né, por Satanás, e ele disse, uma casa dividida não pode prevalecer, como Satanás expulsa por Satanás, né? Mas se eu expulso pelo Espírito de Deus, é chegado o reino dos céus sobre vós. É assim aquele que fala pelo seu Espírito. Ele mesmo disse, se chamaram o dono da casa de Beuzebu, quanto mais os seus domésticos. Mas assim aquele que anuncia pelo Espírito, é chegado o reino dos céus sobre vós, né? Ainda que achais que é a palavra humana, pela mesma medida que medires, serás medido e julgado, porque ele é aquele que a sua balança não é enganosa, né? Tem pesos e medidas justos, e ele odeia balança enganosa, né? Pesos injustos, né? Ele mesmo nos ensina, aquele que diz que odeia o seu irmão, qual vê, como podeis dizer que ama a Deus, a qual não vê, né? Não se cumpre o grande mandamento, amar somente o Senhor teu Deus, de todo o teu coração, de todo o teu entendimento, toda a tua alma, suas forças, amarás o próximo como a ti mesmo. Aquele que amolda segundo o padrão deste mundo,
não ama a Deus, né? Aquele que ama o mundo não ama a Deus, quanto mais alcança a autoridade, porque como podeis alcançar a autoridade do alto, se não cumpre o que o Pai disse? Este é meu filho amado, em que me regozijo, me comprazo, fazei tudo o que ele disser. Se não obedece ao filho, não tem o Pai, né? Ele disse, aquele que faz a vontade do meu pai é meu irmão, é minha irmã, né, é adotivo, é filho do Deus, nos tira do mundo que estamos como bastardo e nos adota como filhos, nos enxerta na videira verdadeira. Mas é necessário perseverar com a fé do início ao fim, porque se naufraga, é podado por conta da incredulidade, né, onde os muitos se entregaram na apostasia, no esfriamento do amor, e foram podados, né? E uma vez podados agora, a Bíblia diz que aqueles que não tiveram o nome riscado no livro da vida, ainda haverá um remanescente, né? E a estes serão purificados pelo fogo, assim como o crisol é para o ouro para a prata. Já aqueles que foram apagados do livro da vida, que tem o seu nome escrito na terra, como Jesus disse, aqueles que queriam apedrejar a prostituta, porque ela estava em adultério, Jesus disse, quem não tiver pecado que atire a primeira pedra. E ali não ficou ninguém dos seus acusadores, né? E Jesus disse a ela, onde estão os vossos acusadores? E não havia nenhum. E ele disse, eu também não condeno, vá, a tua fé te salvou e não peques mais. Né? Porque ele mesmo disse, eu não vim condenar ninguém, por esta palavra que eu vos tenho anunciado, proclamado, já estáis condenados, aqueles que não forem obedientes. Aquele que não guardar os mandamentos, que é o grande tesouro, num coração de carne, num coração contrito e arrependido, do qual ele não despreza e faz morada em nós, né? Aquele que não obedecer, que não guardar o tesouro e tirar o bom tesouro do coração, porque a boca fala o que o coração está cheio. Ele mesmo dizia a eles, como podeis falar coisas boas se o vosso coração, o seu interior está cheio de malignidade, né? Sem fé é impossível agradar a Deus, né? E as boas obras com a fé andam juntas, né? E em mais um dia que a gente continue perseverante na fé, no amor reverente, seguindo a Cristo Jesus, do qual nos reveste o seu poder e autoridade. Quando nós anunciamos a verdade, não é simplesmente palavras, né? Há o poder, o mover sobrenatural, né? Aquilo que nós liberamos é operado. E em mais um dia, Jesus Cristo, nós te pedimos, continua purificando o tempo sobre todo o mundo, a América do Sul, a América do Norte, sobre a África, Antártida, a Ásia, Oceania e Europa. Continua exercendo o direito, a justiça, né? Continua fazendo os seus sinais grandiosos, assim como o Senhor opera, assim como o Senhor operou. O Senhor é o mesmo ontem, hoje e sempre, eternamente, do qual nós proclamamos o seu Evangelho, nós o confessamos todos os dias com o coração contrito e arrependido, do qual o Senhor não despreza. Continua purificando o tempo, destruindo toda obra infrutífera do diabo, que caia por terra em nome de Jesus. Derrama o seu Espírito, convença os pecadores dos seus maus caminhos, né, que eles venham alcançar, venham entender que a unidade da fé, a tua igreja, né, somos nós como moradas do templo do Espírito Santo. Né, a igreja, na verdade, somos nós, e como membro dos membros, se cultua o Senhor não somente quando vai num templo feito por mãos humanas, mas se cultua a Deus a cada segundo, através das boas atitudes, né? Não somente através de lábios bajuladores com o coração distante, sendo reprovados, né, pelas atitudes. E nós te pedimos também que
os templos feitos por mãos humanas, dos quais não perseveram na sua santa teologia, que sejam fechados. É a porta que o Senhor fecha, ninguém abre. Também a que o Senhor abre, ninguém fecha. A igreja que é do Senhor, e que as portas do inferno não prevalecem contra ela. Estamos falando de nós como templos do Espírito Santo, e quando individualmente e quando reunimos, né, somos a unidade da fé. Que permaneça somente os verdadeiros adoradores, que o adoram em espírito e em verdade, né, aqueles que usam da piedade como fonte de alegria e não de lucro, como está escrito, a casa de meu pai é casa de oração e não casa de comércio. Continua purificando o tempo sobre todo mundo. É o que nós te pedimos em mais um dia. Que o Eterno nos abençoe e nos guarde. Brilhe o Eterno sua face sobre nós. Erga o Eterno sua face sobre nós e nos dirija. Aqui é o irmão Fábio Gomes. Deus te abençoe.